simbolismo religioso também nessas tatuagens. Como você encara isso e como você enxerga, tipo, a vida fora da Terra, assim, todo esse rolê? Eu me amarro em falar sobre isso, porque eu sou agnóstico, né? Eu me tornei agnóstico. Eu era um cara extremamente... Tinha uma fé muito dessa coisa da fé, de Deus e Deus vai me ajudar, Deus isso, Deus aquilo, que eu acho que você ter fé é importante. Acho muito importante. Mas teve um período da minha vida que eu comecei a me embrenhar muito em filosofia. E aí fui parar lá no Nietzsche, fui parar em Schopenhauer, fui parar no niilismo que abalou muito a minha fé. E eu passei por grandes dificuldades, porque eu sou muito intenso, então eu leio muito, eu me afundo mesmo nas coisas assim para conhecer, etc. E o Nietzsche, ele mata Deus, né? Deus está morto pro Nietzsche, né? Então é uma responsabilidade que ele coloca em cima da gente de saber que as nossas ações, as nossas atitudes, o mundo, como ele funciona, etc, etc, não tem um Deus que está ali regendo as coisas, né? Somos nós. Você mesmo, né? Então isso te tira a fé para mim é uma lanterna. Eu recuperei essa lanterna. Eu entendo que, assim, em momentos muito difíceis, se você tem fé, você tem uma lanterna que vai te iluminar de alguma maneira e vai te dar um caminho ali, mesmo que esteja tudo nebuloso. Então, eu acho importante que você tenha fé. Como eu era muito novo, quando eu peguei Nietzsche para ler, ele estraçalhou minha cabeça. E aí eu fui parar no Schopenhauer, aí eu fui parar numa galera que você tem que ter maturidade para ler. Né? Porque senão... Chegou a virar ateu, assim? Não, eu fiquei bem descrente, assim, né? Eu fiquei bem... Aí depois eu peguei um outro livro que é um livro que eu admiro esse cara muito, que é o Richard Dawkins, que ele tem um livro que chama O Deus que Nunca Existiu. Aí, se você ler esse livro mesmo, eu falo para as pessoas nem lerem. Falo nem ler, porque senão aí você nunca mais vai acreditar em Deus na vida. Caraca. E eu não acho que isso seja uma coisa saudável se você não tiver maturidade mesmo para lidar com essa responsabilidade de entender questões que estão fora do espectro do nosso dizer que existe ou não existe. E por isso que eu fui me tornar agnóstico. Porque o agnóstico é um cara que nem diz que não existe e nem diz que existe. Então eu não sou ateu, o ateu afirma que não existe e o crente afirma que existe. Eu estou aqui numa posição até bastante confortável. Eu falo, não sei se existe... Não sei se não existe. As experiências que eu tive, e eu já tive muitas experiências espirituais importantes, cabem a mim. Então eu também estou numa posição confortável porque eu não preciso vir aqui no Sistema Solar e falar para as pessoas, olha, acreditem no que eu estou falando porque é isso que vai salvar a sua vida, é isso que vai salvar seu caminho, isso que vai fazer isso. Não. O que eu tenho de conhecimento espiritual, e eu tenho vários signos de várias religiões tatuados no meu corpo, é porque eu compreendo que esses símbolos trazem alguma questão que são positivas e que eu tenho uma teoria minha, que aí é viagem minha. Por isso que eu falo, não precisa acreditar nisso, né? De que aí eu vou levar um pouco para a física quântica e vou falar sobre a questão de você acreditar que o corpo é feito de água e que, sendo o corpo, tendo a sua maioria água, a água é um transmissor forte de energia, um dos maiores transmissores de energia. E se você acredita em energia e frequências e etc., você pode entender que o mundo talvez possa ser dessa forma, de forma como você equaliza. De certa forma, é claro que você não tem controle de nada, mas você pode ir determinando por que caminhos você vai. Esse discurso tem que ter muito cuidado, porque tem muito charlatão usando esse discurso para vender curso e vender coisas de coaches. Total, pra você largar o trabalho e procurar seu sonho. Muito cuidado. Mas eu entendo. Eu falo com muito cuidado isso para não levar ninguém para o caminho de uma coisa que vira pensamento mágico. Não é pensamento mágico. Estou falando de consciência. E aí eu comecei a entender que quando eu tatuo no meu corpo algum signo, de alguma maneira, quando você olha para esse signo, você está gerando essa energia que você reconhece nesse signo. Então, eu acredito que talvez isso possa me trazer a energia que esse símbolo representa para mim. Perfeito. Né? Então, por exemplo, você olha para mim e vê, não sei, vamos lá, você vê o olho de Horus. Perfeito. Né? Aí você vai estudar a história de Horus, né? A história de Horus tem muito a ver com a filosofia africana. E o olho que eu tatuei é o olho feminino, o olhar feminino do mundo. É a visão intuitiva. É uma forma de ver o mundo que você aguça os seus sentidos para que você possa desviar de problemas, etc. Então você vai para um campo mais filosófico, etc. Eu tive uma aula de filosofia africana com a Catiúcia Ribeiro, que é uma filósofa incrível.
incrível, que aliás vale muito a pena trazer. Até ia anotar o nome. Sabe? Mano. Porque ela é uma filósofa que ela faz uns cursos de filosofia africana e você quase não vê se falar de filosofia africana. Toda a filosofia do Ocidente, né? Ela é toda calcada na Grécia, toda calcada até em homens brancos, e numa visão muito branca. Né? Verdade. E a visão da filosofia africana ela é muito pautada na ancestralidade, até porque ela não foi escrita, porque os africanos eles são muito mais da fala, né? da oralidade do que da escrita. Então, assim, aí eu tive um papo com ela sobre essa questão, e o Egito é na África. As pessoas podem até achar que o Egito, às vezes, se perde no mapa, mas o Egito é na África. Né? Então, a história do Egito é uma história muito, muito poderosa. A filosofia, o conhecimento, o que tem ali de conhecimento é muito poderoso. Né? Então, eu tenho uma ligação com o Egito, com a história do Egito, né? Que ela me trouxe uma luz sobre a questão da filosofia africana, que eu falei, putz, demais, cara, sabe? E aí ela fez até um curso agora e eu acabei não conseguindo fazer o curso por conta de uns compromissos que eu tive, mas é uma pessoa que está muito no meu radar, assim, porque eu ainda quero fazer esse curso de filosofia africana, porque eu acho que primeiro que a nossa origem está totalmente ligada com a África. Né? E segundo que o conhecimento que a filosofia africana traz é uma maneira de você olhar para o mundo e ter um conhecimento ancestral que a gente no Ocidente não costuma ter essa percepção. Então é muito interessante de se estudar sobre esse aspecto. Como que você dá essa aprofundada assim? Livros, você chega a entrar no YouTube ali também, colocar filosofia africana e tal? Não, mas no livro eu não tenho mesmo. muita paciência de ver coisa no YouTube. Assim, você não fica no YouTube, nem música e tal? Como é que é teu Não, cara, quando eu gosto de alguma coisa, eu leio. E agora com a possibilidade de conversar através de lives, etc., eu prefiro fazer umas lives com as pessoas e trocar uma ideia e aí me aprofundar, fazer um curso, alguma coisa. Eu acho que tem vídeos de YouTube que são muito bacanas, teve coisas que eu já vi, que eu assisti, mas eu não tenho o hábito de pegar uma coisa e aprender pelo YouTube. Embora possa ser totalmente um canal para fazer isso. Mas eu gosto do livro, assim, eu gosto de ter o contato com o livro, assim, de pegar, de ler, de grifar aquela parte, anotar e aí, tipo, pensar a respeito daquilo. Perfeito. Porque o livro meio te para, né? Eu acho que o livro te dá uma frequência ali. Então acho que... E aí eu acho que no caso da filosofia africana, como ela é mais oral, aí é necessário que você tenha um professor, uma pessoa